Por exemplo, imagina que aqui eu tenho uma pessoa em contato com apenas uma pessoa, eu tenho uma conexão. Mas a gente sabe que uma pessoa, ela pode, na verdade, atingir mais outra pessoa. Então, por exemplo, essa daqui, esse elemento aqui, ele acabou influenciando outros 3. E esse aqui agora influenciou mais outros 3. E esse aqui influenciou 1. Então, você vai formando um efeito. Um efeito de rede, efeito das indicações, que é isso que acontece. Tudo começou com uma conexão. Um grande exemplo disso é a própria Zap SP. A Zap SP ela começou com 21 clientes lá em janeiro do ano passado e hoje ela se encontra com quase 200 provedores, né? Então, isso em um ano. Então, dessa forma que foi acontecendo. Um provedor foi falando para outro, outro provedor foi falando para outro, outro foi falando para outro. E dessa forma a gente foi crescendo, crescendo. Por quê? Porque um provedor conhece outro, outro falou no grupo. Então, é a mesma coisa que acontece com o provedor de vocês. Então, o cliente de vocês que gosta do serviço de vocês, ele vai comentar com outro cliente, com outro cliente também, entendeu? Ele vai lembrar de vocês quando ele precisar dar uma sugestão para um amigo ou um familiar. Então, por isso que o efeito das indicações é extremamente importante. E uma das coisas que vocês podem fazer para ajudar descobrir quem são esses clientes é a pesquisa NPS, que também é uma pesquisa que vocês podem utilizar, não só dentro do Zap SP, mas também usando outras ferramentas, mas dentro do Zap SP, obviamente, já vai estar tudo integrado. Então, o efeito, né, das indicações, então isso é uma coisa que vocês precisam entender, o efeito de gerar esses clientes promotores. E aí um cálculo bem simples que vocês podem fazer, né, que é mostrar o quanto que o seu provedor está deixando de ganhar por não estar usando um programa de indicações de forma correta. Então, vamos fazer aqui tipo uma conta bem simples, certo? Imagina que o seu provedor ele tem aí 1.000 assinantes. Uma conta bem simples, 1.000 assinantes. Desses 1.000 assinantes, vamos supor que você faz lá uma pesquisa NPS, e você rodou com esses 1.000 assinantes. Ao rodar a pesquisa, você pegou uma taxa ali, vamos supor, de 10%. 10% responderam a tua pesquisa, você teve 100 pessoas que responderam. Obviamente, com o Zap SP dá para você alcançar muito mais de taxa de resposta nesse sentido, tá certo? Mas vamos pegar uma taxa baixa, 100. Então, desses 100 que responderam, 10%, 50% é promotor. Então, você teve 50%, desses 100, você teve 50 pessoas. Desses 50 pessoas promotores, que também é uma taxa baixa, 50% promotor, você fez lá um programa de indicação com esses 50 e rodou com esses 50. Vamos supor que desses 50, pelo menos aí, 20 deles, né? 20 deles traz ao menos um cliente. Então você teve 20 novos clientes desses 1.000 assinantes que você tem. Desses 20 que vieram de um só. Se eu considerar um ticket médio, você tem aí 100, um ticket médio de 100 reais, 100 reais vezes 20, você vai ter 2.000 reais a mais de receita recorrente que vai estar entrando no teu provedor. Entendeu? Então, o potencial que isso tem de gerar novas vendas para vocês é muito, muito grande. Porque você não vai ter um trabalho de investir de forma pesada, de forma ativa em Google Ads ou qualquer outra ferramenta, em investir em um evento. Obviamente, essas são outras formas de aquisição de cliente, mas a indicação, por si só, ela já é uma forma extremamente viável e simples para o provedor que ele pode utilizar para aumentar o número de aquisições de novos clientes. E quem já fez isso, por exemplo, foi a Uber, foi o Nubank. Então, a Uber, quando ela entrou, né, na verdade, nos países que ela foi entrando, ela criou um programa, todo mundo acredita que deve ter usado, você ganhava um cupom ali de 20 reais para você usar na sua primeira corrida, você tinha um cupom de desconto para usar na sua primeira corrida, e aí a pessoa que usava ganhava, mas também a pessoa que indicava também ganhava. Então isso era muito interessante, porque as pessoas, aos poucos, elas foram ganhando, cada vez mais a confiança, testava o serviço, via que valia a pena e indicava. Então, uma coisa que é importante deixar até claro para vocês aqui é que o seguinte, não adianta também, muitas vezes, claro, né? Tudo para o programa de indicação funcionar, é preciso existir um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas. E uma dessas coisas principais é o relacionamento,
né, que você vai formar com o teu cliente. Se você gera um bom relacionamento com o teu cliente, se você gera confiança no teu cliente e você dá uma comissão ali interessante, você estimula esse cliente e você facilita e dá transparência para ele desse processo de indicação, ele vai indicar. Então, tudo isso está alinhado para que, por exemplo, a Uber, como por exemplo também o Nubank, inclusive, pessoal, o nosso marketing de indicação, ele foi inspirado 100% no Nubank. Entendeu? Então, se o provedor utilizar também, obviamente, né, de estratégias para ter isso como uma ferramenta, uma estratégia para adquirir novos clientes, obviamente o crescimento do Nubank foi absurdo, né? Porque eles também investiram bastante. Mas dá para crescer muito com a forma como o Zap SP faz, certo?